Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. Estarei lendo, os irmãos ouvindo a sua palavra, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do seu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos mestres, falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, diante da sua santa e poderosa palavra, nós pedimos, ó Pai, iluminação, possamos expô-la com verdade, com fidelidade, que ela possa penetrar em nossos corações e possamos, ó Pai, praticá-la no dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a esperança da igreja? Nós aqui ainda estamos no mundo aguardando a vinda do Senhor, aguardando até que Ele venha. Mas o que fazer? Qual é a nossa atitude em relação a isso, a essa espera? Qual é a nossa esperança da vinda daquele dia? E esse era um dos lemas das indagações dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus, alguns deles, apenas Pedro, João, Tiago e André, estavam com Jesus. E eles estavam ali no Monte das Oliveiras, sentados. E do Monte das Oliveiras dá para ver o templo. Dava para ver naquela época e hoje também. Quem tiver o privilégio de ir até lá, eu não fui. Se alguém quiser me presentear com a passagem, tudo bem. Mas você está ali do Monte das Oliveiras, é bem próximo e você pode ver ali o templo. Então Jesus estava ali assentado com alguns dos seus discípulos, aqueles mais íntimos, e ali eles começam a questionar a Jesus. Jesus havia falado para eles do templo, eles admirados com o templo, falaram: olha, Senhor, que grandes construções. E Jesus falou: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. O templo era uma profecia de que aquele templo seria derrubado e seria destruído, muitos seriam mortos, e seria o que aconteceu. Flávio Joséfo, que viveu na época da destruição, escreveu, e temos o livro publicado aí para muitos, para todos verem, e foi exatamente a profecia de Jesus foi cumprida em detalhes, da derrubada, da destruição de Jerusalém com o general Tito, no ano 70, depois de Cristo, e ali realmente não ficou pedra sobre pedra. Então, questionado com aquelas questões da destruição do templo, que era o grande orgulho judeu, da religião judaica, eles achavam ali que ali o templo era o sinal da grande religião, ali se representava a presença de Deus, portanto, se não existisse o templo, não existia religião, então parecia estar perdido. Mas o Senhor queria que eles adorassem em todos os lugares, não só ali, e em espírito, em verdade, o evangelho não seria apenas para os judeus, mas para todos os gentios, toda a raça, todos os povos. Então eles chegam para Jesus, de lado, ali, do Monte das Oliveiras, e a sós com Jesus, e faz uma pergunta, diz lá o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximavam dele os discípulos, em particular. Talvez eles não soubessem a questão, talvez tinham
alguma dúvida, não queria que os outros soubessem da sua falta de conhecimento daquela parte, e então perguntaram para Jesus a parte ali, talvez indignados com aquela questão da destruição do templo. Eles fazem umas perguntas para Jesus, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Então percebam aqui que os discípulos ao mesmo tempo fazem três perguntas para Jesus. Eles queriam saber quando que sucederiam aquelas coisas, quando destruiria o templo. Também perguntavam que sinal haveria da vinda do Senhor. Jesus, aqui provavelmente na terça-feira antes, uma semana antes da sua morte, ele disse que depois, ele já estava falando que ele morreria, mas que ele retornaria, em breve ele retornaria. Ele já estava falando, profetizando sobre a sua segunda vinda. E aqui eles perguntam que sinais haverá na sua vinda, ou seja, quais são os eventos, os sinais, o que vai acontecer, como nós ficaremos sabendo que o Senhor está prestes a vir, como nós saberemos que o Senhor já está se aproximando. E a terceira pergunta, e da consumação dos séculos. Eles queriam saber como seria o fim dos tempos, o fim do mundo. Então Jesus aqui faz um sermão escatológico. Jesus conversa com eles, fala com eles aqui, profetiza. Então é o chamado sermão escatológico de Jesus. Escatológico porque significa últimas coisas, né? O estudo das últimas coisas. Escatom é o final, os últimos dias. Então Jesus está falando como seria os últimos dias. Então Jesus começa a responder em parte essas perguntas. E nós aqui vamos ver aqui dos sinais do tempo, o que aconteceria, quais eram os sinais, e Jesus aqui enumera alguns sinais do que aconteceria durante a sua época, ou seja, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, até quando ele retornaria no final. Ele diz que sinais aconteceriam. E o primeiro sinal é o sinal dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristos. Então ele responde aqui, versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus estava preocupado, porque ele sabia que viriam muitos falsos mestres, queriam enganar, queriam falar em nome de Deus. E profeta é aquele que fala em nome de alguém. Profecia é aquilo que se fala do futuro, e se fala de alguém. A profeta é aquele que fala em nome de alguém. Então alguém falava em nome de Cristo, mas nada daquilo seria verídico e verdadeiro. Então Jesus já está ensinando para eles, Jesus já estava os avisando, eles já estavam ali sob aviso. Então Jesus fala: vede que ninguém vos engane. Eles já estavam avisados, alarmados sobre a questão. 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então perceba que o primeiro ponto aí, o primeiro sinal que ele diz aí, que virão muitos em seu nome, muitos viriam dizendo que eu sou Cristo. Quando nós lemos outros evangelhos, Marcos capítulo 13 fala, o mesmo o sermão, mas ele dá algumas outras explicações. Lucas no capítulo 21 também tem alguns detalhes a mais que eles não falam, então dá para nós percebermos e juntarmos os destaques de cada um desses evangelhos, e vamos perceber nos outros evangelhos que eles não só diziam do sermão de Jesus que viria outros em nome de Cristo, mas viriam muitos falsos mestres, muitas pessoas que iriam colocar datas, muitas pessoas que iriam dizer que Jesus estava vindo, muitas pessoas diriam que seria o próprio Cristo. Logo depois ali, poucas décadas logo depois, já haviam pessoas ali se dizendo o Messias. Os judeus até hoje esperam o Messias, estavam aguardando o Messias, eles não aceitaram que o Messias viesse pobre, sentado num jumento, e nascido numa manjedoura humilde. Eles esperavam um Messias poderoso, que iria libertá-los, e Israel, juntamente com o Messias, teria um grande poder de domínio pérfido, e dominaria sobre os outros povos. Sairiam do domínio romano, e então eles teriam o poder mundial. Mas isso não aconteceu, porque o poder de Jesus é espiritual, então eles estavam aguardando. Então muitos falsos messias viriam logo depois, e vieram décadas depois, pessoas se dizendo Cristo, se dizendo Messias, e ali eles faziam rebeliões para lutar e se rebelar contra o Império Romano. E foi numa dessas rebeliões, no ano 70, que Roma resolveu de vez acabar com o povo judeu. Eles faziam o Império Romano era muito grande, daquela época havia a paz romana. Ninguém era
era louco o suficiente de lutar contra Roma. Era um grande império. Então, por causa do seu grande poder, estava reinando a paz naquele momento. Isso até o ano 70. Depois começaram várias revoluções, várias rebeliões. E o povo judeu era um daqueles que estavam esperando o Messias. Então vinha se dizia o Messias, eles faziam rebeliões contra os judeus várias vezes. Então o povo contra os romanos. Então o Império Romano decidiu acabar com aquele povo. E mandou ali o exército, e ali tinha 1 milhão de judeus na época, e morreram 500 mil. E os outros 500 mil foram espalhados pelo resto do mundo, e Israel ficou sem nação durante quase 2.000 anos, por causa das suas rebeliões. E pessoas que se diziam ser o Cristo, se diziam profetas, e pessoas que até hoje, desde aquela época, pessoas têm colocado como porta-voz de colocar datas, têm marcado datas da vinda de Jesus. Então, quando vem os sinais de temores, de guerra, de destruição, de fome e terremotos, eles começam a colocar datas, começam a prever a vinda de Jesus, e até hoje nós temos falsos mestres que têm colocado datas da vinda de Jesus. Muitos foram os que falaram que Jesus viria no ano 1000. Muitos foram os que colocaram a data que Jesus viria no ano 2000. Certa vez uma pessoa disse para mim que 1000 passará, 2000 não chegará. E falando que era versículo. Onde que está esse versículo? Não existe isso. Isso é um dito popular que as pessoas dizem por justamente acreditarem. Muitas pessoas acreditaram que o fim do mundo seria aí nessa virada do milênio. Tanto da primeira como dessa segunda. É muito conhecida entre nós Ellen White, criadora do Adventismo. E então eles marcaram dia 23 de março de 1843, marcaram a vinda de Cristo, em glória, em corpo aqui na terra. E Jesus não veio. Depois marcaram para 22 de outubro de 1844. Jesus também não veio. Então começaram a marcar várias datas, e até então, por fim, colocaram uma data, diziam que Jesus já tinha vindo, mas em espírito, e as pessoas então não o puderam ver. Então, não só esse, mas várias outras pessoas têm profetizado e têm marcado datas para a vinda de Jesus, estão aguardando, e Jesus está dizendo aqui ao contrário para eles acautelarem: deixe que ninguém vos engane, que não será assim. O mundo não vai acabar dessa forma, com destruição, com alguma coisa que vai acontecer, com guerras, com calamidades, mas vai vir através de um evento sobrenatural de Deus. A intervenção sobrenatural de Deus, e então virá o fim. Então, para eles acautelarem, Jesus está dizendo aqui para eles não se preocuparem, não se enganar com falsas profecias, marcando datas que ele não marcou data. E então, ele fala de outro sinal. O próximo sinal são das guerras que viriam. E ele diz lá então no versículo 6: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, que é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eles ouviriam falar de guerra. Na época estava em paz, como eu acabei de dizer. Mas depois daquela profecia de Jesus, 40 anos depois daquilo, começaram as rebeliões e mataram 4 imperadores romanos em seguida, em sequência, e começou a guerra, e então os povos começaram a invadir o Império Romano, até que o Império Romano por fim caiu, foi derrubado. Mas era para eles não assustarem, eles viriam logo depois, aquela geração e outra geração também viriam a destruição de Jerusalém, mas era para eles não assustarem, eles deveriam ficar tranquilos, calmos, porque Jesus ainda não voltaria ali naquela guerra. E muitas guerras vieram durante os séculos, tem vindo. Um estudioso diz que já aconteceram mais de 300 guerras na Europa, isso nos últimos 300 anos. Conflito armado, guerra, tem acontecido em todos os dias. Na África, no Oriente, isso tem sido bastante comum. Mas não vos assusteis, ainda não é o fim. Jesus estava dizendo para eles ficarem alertas que ainda não era o fim. Não precisavam alarmar, não precisavam se apavorar, não precisavam se entristecer, que ainda não era o fim. Haveriam guerra, rumores de guerra, mas ainda não havia, porque é necessário assim acontecer. Agora os irmãos percebam que Jesus diz que é necessário acontecer guerra.
É necessário acontecer catástrofes, terremotos, como ele vai dizer logo adiante. Nós não queremos aqui discutir a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas Deus então assim decretou, e é o que está registrado nas Escrituras, que Ele decretou que haveriam guerras, porque tinha que acontecer. Tem que acontecer guerras, tem que acontecer rumores de guerra, tem que acontecer terremotos, maremotos, enchentes. Tudo isso faz parte do plano de Deus, do plano eterno e divino, decreto de Deus. Já está tudo prescrito, tudo decretado que virá acontecer. E é necessário que aconteça cada uma dessas calamidades e dessas mortes. Por quê? Às vezes nós perguntamos por que acontece tantas coisas ruins, tantas mortes, destruições, catástrofes. É porque Deus quer assim, Deus tem um propósito para cada uma dessas coisas. Quando acontecem essas coisas, o povo começa a buscar mais a Deus. Quando acontecem essas calamidades, essas guerras, o povo sente-se incapaz de si próprio, necessário de Deus, e começam a orar mais, começam a estudar mais a Bíblia, começam a procurar mais as igrejas, começam a orar mais, começam a buscar Deus. Deus ele continua santo, justo, amoroso, mas ele ainda coloca as guerras, ele ainda envia, então ele é o agente, ele faz parte dessas guerras, ele está no controle, sabe de todas as coisas, e ele tem um propósito para cada uma delas. Ele aumenta assim a nossa humildade, a nossa dependência de Deus. E é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E então aqui ele vai falar, vai dizer o terceiro sinal que aconteceria até a sua vinda. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então haveria guerras e haveria também terremotos, fomes em vários lugares. Em Atos capítulo 11, versículo 27, ou seja, mais ou menos uns 30 anos depois dessa profecia de Jesus, desse sermão de Jesus, já aconteceu uma fome na Judeia. E lá, nos dias do imperador Cláudio César, houve fome ali, e registrada em Atos capítulo 11, versículo 27, 28, e o apóstolo Paulo sai para as outras cidades, colhendo alimentos, para ajudar aquela cidade que estava passando necessidade, passando fome. Fome tem acontecido hoje em vários lugares no mundo inteiro, até no nosso próprio estado, nosso próprio país, tem acontecido muitas fomes. Terremotos tem acontecido muitos. No tempo de Uzias, lá no Antigo Testamento, registrado em Zacarias 14, 11, já fala de um terremoto que aconteceu naquela época. Sempre aconteceu. Em 79 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois desse sermão de Jesus, veio um grande terremoto chamado Venúzio e destruiu a cidade de Pompeia, na Itália, e as cidades circunvizinhas. E assim foram. Em Portugal, em 1755, houve um grande terremoto em Lisboa que mataram 60 mil pessoas. Na Calábria, em 1783, mataram 30 mil. No Napolitano, em 1857, mataram 12 mil. Depois vieram em 1886 o terremoto de Charleston, o Assam em 97, na Califórnia, em São Francisco, em 1906, o último esse anterior, em Messida, Itália, Turquia, China, Japão, Chile, e vários lugares têm acontecido terremotos, e muitas pessoas têm morrido nisso. Até no Brasil, em Caruaru, no Nordeste, de vez em quando a terra lá sacode um pouco. E não são as festas juninas, não, hein? São tremores, abalos sísmicos que acontecem ali no Brasil, na região do Nordeste. Ou seja, o Senhor Jesus aqui não está marcando dados que quando acontecesse um terremoto, era para o povo desesperar e marcar que Jesus estava vindo. E houve época que as pessoas vendiam seus bens, vendiam as suas propriedades para aguardar a vinda de Jesus. As pessoas não trabalham. Lá em Tessalônica, Paulo reluta contra isso aí. As pessoas ali estavam vendendo as suas coisas, abandonando seu emprego, abandonando a sua família, aguardando a vinda de Jesus, pensando que Jesus estava vindo naqueles dias. E hoje acontece a mesma coisa quando as pessoas veem catástrofes, vê rumores de guerras, grandes terremotos, catástrofes, enchentes, maremotos e tudo mais. As pessoas já estão marcando, olha, está vendo? O tempo está próximo, está chegando. Não, Jesus está dizendo que todas essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim, ele virá no final. E quando ele virá, as coisas aumentarão. É nessa proporção. E desde o Novo Testamento até hoje tem acontecido
essas grandes catástrofes, epidemias, fomes, guerras, pestes e tantas coisas mais. Tudo isso é necessário acontecer. Então Jesus diz aí que isso aí é o princípio das dores. Lá no versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O que Jesus quis dizer isso com o princípio das dores? É muito comum entre os rabinos judeus falar dessa questão do princípio das dores, ou seja, é que o fim estava aproximando do grande dia, o dia final, exatamente, eles estavam aguardando esse último dia, o dia do Senhor. Então aqui quando ele está falando o princípio das dores, ele está falando dos princípios das dores de parto. E então, eu não tenho experiência nisso, mas muitas mulheres aqui têm experiência nisso, mas nós a conhecemos. Mas as dores de parto, elas funcionam dessa forma. Existem contrações que vêm a cada momento. Então as contrações elas vão começando a diminuir o tempo. Vêm as contrações e elas vão ficando cada vez mais fortes. As dores vêm aumentando. E as contrações elas vêm cada vez em menos tempo, até acontecer o parto. Então esse é o sentido que Jesus está falando. É como se a história, é como se a humanidade estivesse grávida de Jesus. E então cada acontecimento desse, cada evento desse, e cada um desses ia ser com tempo menor que o outro, com tempos menores que os outros, e as catástrofes, as calamidades seriam cada vez piores, como a dores do parto cada vez pior, até no final, até quando acontece o parto, que a dor é a maior de todas, assim dizem as mulheres. E então é isso que Jesus estava dizendo, que essas coisas iriam acontecer proporcionalmente, iam aumentando a proporção, iam ficando piores até no clímax, até na vinda de Jesus, e então Jesus viria. Então no final ele virá, e aí sim será a grande calamidade. Quando estiver próximo de Jesus chegar, essas coisas aumentarão, as guerras aumentarão, as catástrofes aumentarão, as lutas e todas essas coisas, sinais terríveis que ele fala, vão aumentar em quantidade e em proporção, em vários lugares do mundo, ao mesmo tempo. É o que Jesus está falando. Isso é o princípio das dores, como se fosse o princípio das dores do parto. Então sereis atribulados. Agora ele está falando outro sinal, que seria o sinal das tribulações que os próprios cristãos sofreriam por causa disso. E ele diz aqui, versículo 9, e sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos mestres e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele fala que vocês seriam atribulados. Jesus está falando pelos próprios discípulos ali que eles seriam atribulados. Eles sofreriam perseguições. Foi o que aconteceu, todos eles, os seus discípulos ali, eles sofreram perseguições, eles foram martirizados. Eles foram mortos por causa do Evangelho. As pessoas odiavam o povo cristão por causa do Evangelho. Hoje também nós vimos em vários países missionários que sofrem perseguições. Muitas pessoas morrem em alguns lugares, alguns países do mundo, por causa do Evangelho. As pessoas têm esse ódio, essa raiva dos cristãos por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, e perseguem e matam. E isso aconteceu desde aquela época, não é apenas acontecerá no final, mas isso tem acontecido. Logo naqueles dias aconteceram, os profetas morreram por causa da palavra de Deus, os discípulos ali morreram por causa do Evangelho. E houve muitas, aí quase uma dezena de perseguições ali durante os imperadores. Um estudioso diz que foram mortos em Roma, enterrados ali numa só sepultura, 174 mil cristãos no Império Romano. Foram enterrados na Catatumba de São Sebastião, lá em Roma. Então, desde o imperador Nero, nos dias de Jesus, e Pedro, o apóstolo Pedro, escreve consolando aqueles irmãos que eram perseguidos por Nero. Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. E como vingança, ele colocava os crentes em estacas, e certa vez ele colocou dezenas deles no jardim da sua casa e colocou fogo para iluminar o seu jardim.
E aquelas perseguições foram vindo e aumentaram do ano 100 até o ano 300, tempo de Constantino, filho de João, a Constantino, e houve inúmeras perseguições dos imperadores de Nero, Trajano, até Diocleciano. Aumentou-se grandemente a morte, a perseguição pelos cristãos. Mas tudo aquilo tinha um objetivo. O objetivo era testemunhar o nome de Jesus. E eles chegavam até as autoridades e, através do testemunho da morte deles, eles evangelizavam. E percebam aqui, meus irmãos, que Jesus diz que tudo aquilo é necessário acontecer. Ou seja, Jesus aqui não está prometendo nos livrar do martírio. Jesus não está prometendo livrar das perseguições. Jesus não está prometendo livrar da morte. O caminho para o céu, às vezes, ele é doloroso, ele é longo, mas ele é certo. Jesus está falando da certeza que com certeza ele viria. E por isso eles teriam que passar muitas provações. E muitos foram os mártires. E o que eles recebiam não era o livramento da morte. O que eles recebiam ali era uma força sobrenatural de Deus. Uma força divina de resistir e testemunhar até o fim. Então diziam que o sangue dos cristãos era a semente do Evangelho. E até o ano 300, metade de todo o Império Romano se converteu. Por causa dos testemunhos dos cristãos que foram perseguidos, que foram mortos. Eles eram jogados nas arenas com leões famintos, eram devorados, e colocavam, às vezes, vacas bravas com crias novas para matá-los, às vezes colocavam roupas de cordeiro e colocavam no meio dos lobos, na arena, e isso era um grande espetáculo para o mundo ver. E existiam inúmeros gladiadores, eles eram bem criativos nesse tipo de morte, mas eles queriam condenar e matar os cristãos. E muitos foram mortos, e Deus não livrou-os da morte. Porque o objetivo era testemunhar, chegar aos poderosos, às autoridades, o nome de Jesus. E muitos foram os que creram, muitos foram os que aceitaram. Então, meus irmãos, não se importa com o ódio ao Evangelho. As pessoas têm um ódio tão grande pelo Evangelho que isso supera até o amor da família. Jesus diz que muitos entregariam seus próprios parentes, filhos, cônjuges, às autoridades e às vezes até matariam, assassinariam por causa do Evangelho. Também não confunda, meus irmãos, com a nossa personalidade. Às vezes nós perturbamos alguém, a pessoa não gosta da gente e a pessoa e o irmão falam, tá vendo, é porque eu sou crente, por isso que ele não gosta de mim. Não é isso. Às vezes a pessoa não gosta da gente porque a gente apronta, né? E a nossa personalidade, às vezes nós não tratamos bem a pessoa e ela não gosta da gente. Não é sempre que a pessoa não gosta de nós, que é por causa do Evangelho, não está te perseguindo. Nem sempre acontece isso. Mas tem, e aqui Jesus está falando que isso aconteceria, e aconteceu ali durante aqueles anos, e foram acontecendo. E as coisas foram acontecendo, e o Evangelho foi sendo dissipado, e muitas pessoas foram perseguidas, e o ódio aumentava cada vez mais pelos cristãos. Até que Constantino, em 303 depois de Cristo, aderiu ao cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano. O Evangelho continuou e os mártires continuam até hoje. Então esses são os sinais. Quando serem martirizados, não fiquem alarmados. Jesus está dizendo aqui que é o fim, que ainda não é o fim, ainda virá. Esse é apenas o princípio das dores, ainda não é fim. E o último sinal que Jesus diz aqui aos seus discípulos é da pregação do Evangelho, o aumento da pregação do Evangelho. Então ele diz aí no versículo 14: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está dizendo aqui que ele não vai voltar enquanto o Evangelho não ser pregado a todos os eleitos. Jesus não está falando aqui que todas as pessoas do mundo inteiro teriam que ouvir o Evangelho. Jesus aqui não está falando que todas as comunidades, todos os bairros, todos os locais deveriam ouvir o Evangelho. Mas Jesus diz que o Evangelho chegaria à maioria, a todas as nações do mundo chegaria o Evangelho, e o Evangelho tem que chegar a esses povos. Povos que ainda não conhecem, povos ainda comunistas, que proíbem o Evangelho chegar, como é a Coreia do Norte hoje, como é alguns países idólatras, alguns países muçulmanos que proíbem o Evangelho, perturbam, perseguem e matam os cristãos, mas o Evangelho tem que chegar a todos esses países. E o Evangelho tem chegado. Em Romanos 10, 18, já fala o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, chegando até o império, a capital romana, o Império Romano,
E o Evangelho chegou ali até os confins da terra. Mas o Evangelho a partir de então, foi sido pregado e muitas vezes. E o Evangelho cada dia mais tem se aumentado. Hoje em dia nós temos muitos recursos para o Evangelho chegar a todo mundo. As igrejas têm recursos financeiros para levar o Evangelho e missionários a todos os países do mundo. Hoje, com os meios de comunicação, os meios de transporte, internet e tudo mais, nós temos condições de evangelizar o mundo todo. Nos últimos 80 anos, a Bíblia tinha sido traduzida para mais de 300 línguas. Às vezes toda ela e às vezes em parte. Novo Testamento, alguns livros. Hoje, 80 anos depois, mais ou menos, a Bíblia já tem mais de 1.400 dialetos. Veja o tanto que aumentou o Evangelho sendo dissipado, a Bíblia sendo traduzida para muitas e muitas línguas que ainda não conhecem o Evangelho. E tem tido missões, organizado missões para se pregar e para se levar o Evangelho a toda a parte do mundo. Mas Jesus disse que nos últimos tempos o Evangelho seria pregado cada vez mais. E mais, o Evangelho chegaria a muitas e outras nações. Nenhum dos eleitos deixaria de ouvir o Evangelho, deixaria de se converter, ser chamado, até que Jesus viesse. Ele está garantindo. Agora, meus irmãos, o que nós podemos tirar? Que lições nós podemos tirar? Que aplicações práticas para a nossa vida desse sermão de Jesus? Jesus ali pregou aos seus discípulos e nós hoje somos discípulos de Jesus, ao qual ouvimos. Em primeiro lugar, é para nós termos certeza da volta de Jesus. Ou seja, esses sinais confirmam e atestam a vinda de Jesus. Então Jesus não falou desses sinais para que as pessoas marcassem data. E hoje as pessoas fazem exatamente ao contrário. Quando vê algum sinal, alguma guerra, algum aumento da pregação do Evangelho, alguma calamidade, ou falsos profetas, ou falso Cristo. No Brasil nós temos um Henrique Cristo, né, que morava em Curitiba, agora já está em Brasília. E as pessoas, quando vê essas coisas, falam, o fim está próximo. Não é isso que Jesus está falando, não é para nós marcarmos data nessa época, mas é saber que com certeza Ele virá. Então essa é a grande esperança da igreja. Jesus virá com certeza. E uma prova disso é que todos os sinais, todas as profecias que Ele profetizou estão sendo cumprindo. Em detalhes, cada uma delas. Jesus com certeza virá. Ficai sobre aviso. É que Ele disse, fiquem sobre aviso, prestem atenção. Eu voltarei. Em segundo lugar, nós estamos no princípio do fim. Ou seja, desde a vinda de Jesus, começou esse princípio do fim. É o chamado milênio. Até a segunda vinda de Jesus, nós estamos nesse princípio e as coisas virão. E as coisas acontecerão. Em terceiro lugar, os cristãos muitos foram martirizados, foram perseguidos. E nós também sofreremos perseguições. Você talvez sofrerá perseguição de alguém da sua própria família, de alguém querido, alguém que ainda não conhece o Evangelho, talvez do seu patrão, amigo, vizinho, mas sabe que muitos sofreram, e é necessário que essas coisas aconteçam. Aguarde pacientemente até a vinda do Senhor. Em quarto lugar, nós sofreremos calamidades, poderemos ter grandes epidemias que acontecerão e virão pela frente, terremotos, catástrofes, enchentes, tantas coisas, calamidades podem acontecer, mas nós devemos estar preparados, sobre avisos. Isso não quer dizer que é o fim, mas essas coisas são necessárias acontecer. Deus é soberano, está no controle, e nós temos que louvar a Deus, agradecer e pedir a graça de Deus de suportar todas essas coisas com fé. Ele diz aqui que nós teremos que perseverar até o fim, guardar o bom depósito. Nós devemos guardar a nossa coroa, fiéis. Esse é o grande prêmio dos mártires. Eles foram fiéis até a morte, nós também devemos. Em quinto lugar, nós devemos atentar para que ninguém nos engane. Jesus diz aqui claramente, ele repete várias vezes, tomem cuidado dos falsos mestres, aqueles que marcam datas. E existem muitos seguidores dessas igrejas, dessas religiões, muitos até talvez não seguem, mas são simpatizantes. E são seitas, igrejas, pessoas que se dão nome de profeta, se dizem porta-voz de Deus e marcam datas da vinda. E Jesus justamente não disse isso. Certa vez Jesus disse que nem o Filho sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho de Deus sabe a data da sua vinda.
Naquela época não havia sido revelado a sua pessoa, a Jesus ali como humano, a ele como Deus. Ele sabe todas as coisas, mas não foi revelado ali. Então, para as pessoas, para nós hoje em dia, meus irmãos, não darmos ouvidos a essas grandes profecias que tem por aí. São falsos mestres. Em sexto lugar, preguemos o Evangelho. Diz aqui nesse texto que e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então nós devemos antecipar a vinda de Jesus. E como nós antecipamos a vinda de Jesus? Pregando o Evangelho. Falando de Deus ao seu amigo, falando de Deus ao seu vizinho, ao seu parente. Escreva uma carta, mande um e-mail, ligue para ele, fale de Jesus, mande uma literatura evangélica, uma Bíblia, um folheto, convide-o para a igreja. Leve o Evangelho. E enquanto todos os eleitos não ouvirem o Evangelho, não se converterem, Jesus não virá. Faz parte dos seus planos que nós temos essa tarefa de levar o Evangelho, e o Evangelho, enquanto não chegar a todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor, o Senhor não virá. E esse é mandamento do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem preconceito, sem discriminação. Pregue o Evangelho de Deus. Sétimo lugar, o fundamento da nossa fé é a Bíblia. São profecias do Senhor e todas estão se cumprindo, todas se cumpriram. Desde a destruição do templo, os versículos 15 até o 28 vai falar em detalhes como seria, e a história confirma dos decretos de Jesus, ou seja, as profecias não só de Jesus, mas de toda a palavra de Deus se cumpriram, são verdadeiras. Então devemos atentar à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e confiar nela. Confiar nas promessas do Senhor, que Ele virá. E esses sinais, meus irmãos, eles mostram, em último lugar, a graça de Deus. Deus é gracioso e vai levar o Evangelho, mesmo quando essas calamidades aumentarem, mesmo quando o amor diz aqui o texto, o amor de muitos esfriarão, muitas pessoas abandonarão o Evangelho, muitas pessoas trairão a sua fé, abandonarão a sua fé, mas o Senhor é misericordioso, gracioso e levará pessoas para levar o Evangelho, para dissipar o Evangelho a todos os lugares. Levantará missionários, as igrejas vão mandar missionários e para vários lugares. Além da graça de Deus, esses sinais também, meus irmãos, são o juízo de Deus. As pessoas, os países fazem e agem, e expandem, e guerreiam, e atacam, e progridem, sem atentar à presença de Deus. Sem se humilhar e colocar que é Deus que os ajuda, é Deus que os abençoa, é Deus que está no controle. E fazem atrocidades, corrupções, violências, e nada disso ficará impune. Deus julga esses povos. E às vezes vem terremotos, às vezes vem calamidades, às vezes vem destruições, guerras, também como juízo de Deus para esses povos, para que eles arrependam e creiam que Jesus é o Senhor da vida deles. Portanto, meus irmãos, se preparem. A vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos quando virá, não, pelos sinais, eles apenas vão atestar que com certeza Jesus virá, mas enquanto isso, o que nós devemos fazer? Nos confortar, nos consolar e pregar o Evangelho, até que o Senhor venha. Que Deus nos abençoe. Amém.